Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o sistema urinário. E é importante, quando a gente vai chegando assim no final do conteúdo, a gente ser capaz de fazer conexões entre os assuntos, né? Então, aqui eu estou mostrando um sistema, um organismo assim extremamente simplificado, né? Para a gente ver que existem já inter-relações, a gente conseguiu observar inter-relações entre os sistemas. Então, nós vimos que existem vários sistemas no nosso organismo que permitem que nós façamos trocas com o ambiente externo, porque essas trocas são necessárias. O ambiente interno do nosso organismo, né, o nosso meio interno, ele precisa disso, ele precisa constantemente captar substâncias que vêm do ambiente externo, como, por exemplo, nutrientes, fontes de energia. E quem faz isso é o sistema digestório. Ele permite que a gente, então, capte nutrientes, fontes de energia do ambiente externo. Nós precisamos também captar do ambiente oxigênio. O sistema respiratório faz isso. E nós precisamos liberar para o ambiente os resíduos do nosso metabolismo. A gente não pode deixar que esses resíduos se acumulem no nosso organismo, porque senão eles se tornam tóxicos. Então nós precisamos, por exemplo, eliminar o excesso de CO2 que nós produzimos. Isso é feito pelo sistema respiratório. E hoje nós vamos falar sobre o sistema urinário, tá? O sistema circulatório, ele vai distribuir essas substâncias pelo corpo. Ele vai pegar os nutrientes que são captados lá no sistema digestório, distribuir para as células, vai captar o oxigênio que foi absorvido no sistema respiratório, distribuir isso para as nossas células. E também o sistema circulatório vai transportar, né, aquelas substâncias que precisam ser excretadas, eliminadas do nosso corpo. Então vai transportar o CO2 até os pulmões, tá? E também o sistema circulatório vai transportar até o sistema urinário substâncias que não são mais úteis ao nosso organismo e que precisam ser excretadas. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o sistema urinário. E se você perguntar para as pessoas, se você entrar, por exemplo, numa turma de ensino médio e você perguntar para eles assim, para que servem os rins? Para que serve o sistema urinário? A maioria dos alunos deve responder que o sistema urinário serve para eliminar do corpo substâncias que não são mais úteis. E com certeza essa é uma função importante do sistema urinário. Fazer a excreção, eliminar resíduos do nosso metabolismo, eliminar substâncias que não são mais úteis. Mas essa não é a única função e nem é a principal função do nosso sistema urinário. Por isso eu coloquei aqui em cima, ó. A principal função do sistema urinário é isso aqui, ó, a regulação da composição dos líquidos corporais. Então, lá no começo desse curso de fisiologia, nós vimos que, né, o líquido extracelular, que é formado pelo líquido intersticial e pelo plasma sanguíneo, principalmente, né, esses líquidos, eles são importantíssimos para a sobrevivência das nossas células. E nós vimos que é importantíssimo, é vital a manutenção da homeostasia. E a homeostasia envolve a manutenção das condições desses líquidos corporais, do meio, né, do meio interno do corpo. E o principal sistema que vai regular a composição do meio interno, tá? A composição do plasma e, consequentemente, a composição do líquido intersticial é o sistema urinário. O sistema urinário ele está constantemente filtrando o sangue e ajustando precisamente a composição do sangue. E à medida que ele vai ajustando a composição do sangue, isso vai se refletindo no líquido intersticial e acaba se refletindo no líquido intracelular. Então, se o sistema urinário para de funcionar, a desregulação, né, da composição dos líquidos corporais
acaba atingindo níveis críticos e acaba impactando ou impossibilitando a vida, talvez muito antes do que o acúmulo de determinados resíduos metabólicos. Okay? Então essa é a principal função do sistema urinário, mas não é a única função. Se a gente relembrar lá das aulas de anatomia, nós vamos ter um conceito de que o sistema urinário representa o conjunto de órgãos, né, que atuam na produção, no transporte, no armazenamento e na eliminação da urina. Então nós temos lá no nosso sistema urinário os rins. Os rins, o que eles fazem? Eles fazem a produção da urina. Então os rins é que filtram o sangue constantemente e a partir dessa filtração, o que filtrar quer dizer? Filtrar quer dizer separar. Então, à medida que eu digo que os rins filtram o sangue, eu quero dizer que eles estão separando do sangue o que vai ser eliminado do corpo, né, na forma de urina e aquilo que não vai ser eliminado, aquilo que vai continuar no nosso sangue. Então, nos rins ocorre a produção da urina. Essa urina ela é transportada dos rins até a bexiga urinária. Então, quem faz esse transporte são os ureteres. Nós temos 2 rins, cada rim dá origem a um ureter, que transporta a urina até na bexiga urinária, aonde essa urina vai ficar armazenada. Tá? Quando a gente já tem um certo volume de urina na bexiga urinária, essa urina pode ser eliminada do nosso corpo. E a urina é eliminada do nosso corpo passando por um outro órgão tubular chamado de uretra. Okay? Aqui eu estou mostrando no sexo masculino, aqui no sexo feminino, porque no sistema urinário em humanos existe um acentuado dimorfismo sexual. O que é isso? Que existem diferenças no sistema urinário masculino em relação ao feminino, tá? Principalmente com relação à uretra, né? A uretra, por exemplo, no sexo masculino, ela faz parte de 2 sistemas. Ela faz parte do sistema urinário, mas ela também faz parte do sistema genital ou sistema reprodutor. Então, no sexo masculino, pela uretra, vai passar a urina, mas também vai passar o sêmen. É claro que nunca ao mesmo tempo. Já no sexo feminino, não. A uretra no sexo feminino só faz parte do sistema urinário, só passa urina. Então existem algumas outras diferenças anatômicas também. Aqui está uma lista um pouco mais detalhada das funções do sistema urinário. Então eu coloquei aqui, em primeiro lugar, a sua função como regulador da composição do sangue. Okay? Então, o sistema urinário é extremamente importante para regular a composição do sangue, ou seja, regular a composição dos líquidos corporais, a composição do sangue, o volume do sangue e assim por diante. Por exemplo, o sistema urinário é muito importante para regular o pH do sangue. E a gente já viu que isso é indispensável para a homeostasia, para a sobrevivência. É importante para regular o volume de sangue, que em fisiologia a gente chama de volemia, né? Volemia, o volume de sangue. O sistema urinário também regula a pressão arterial. Então ele pode atuar quando a pressão está alta demais ou quando ela está baixa demais e tentar normalizar essa pressão. É importante também para regular a osmolaridade do sangue. O que é a osmolaridade do sangue? É a concentração do sangue. Então, o sistema urinário pode deixar o sangue mais diluído ou mais concentrado, de acordo com a necessidade, né? Então, sempre buscando manter a homeostasia, ou melhor, a gente pode dizer que o sistema urinário vai trabalhar sempre no sentido de que o sangue não fique nem excessivamente concentrado e nem muito pouco concentrado. Os rins também produzem hormônios. Por exemplo, os rins produzem um hormônio chamado eritropoetina, que é um hormônio que estimula a produção de células do sangue na medula óssea. Os rins também atuam
no metabolismo da vitamina D, né? Os rins convertem a vitamina D3 num composto que é mais ativo. Os rins também estão relacionados com a regulação e a concentração, né? Da regulação da concentração de glicose no sangue. Isso é muito importante. Quando uma pessoa está num jejum prolongado, a pessoa fica muito tempo, várias e várias horas, sem consumir nenhum alimento que seja fonte de glicose, os rins, né, eles entram em ação. O fígado entra antes e depois os rins entram em ação, produzindo glicose, para manter a quantidade de glicose no sangue. E também o sistema urinário está relacionado com a excreção, a eliminação de resíduos, de substâncias que o nosso corpo produziu e que não são mais úteis. Também a excreção de quantidades de substâncias que estão em excesso no nosso corpo. E também a eliminação de substâncias estranhas, por exemplo, venenos, toxinas, medicamentos. Se você for reparar na bula dos medicamentos, você vai ver que muitos medicamentos, a bula vai dizer lá, esse medicamento, depois de atuar, tal, é eliminado através da urina. Então a urina tem um papel importante nisso também. Então a gente já comentou, né, que a urina é produzida nos rins, e se nós formos relembrar das aulas de anatomia, a localização dos rins. Os rins, então, são dois, né? São dois rins, direito e esquerdo. Eles estão localizados, um de cada lado da coluna vertebral. Eles ficam aqui, ó, no abdômen, um de cada lado da coluna vertebral. O rim direito fica um nível um pouco inferior do que o esquerdo, porque aqui do lado direito, o fígado ocupa bastante espaço, tá? E os rins ficam separados de vários outros órgãos abdominais, né? Ficam separados do estômago, dos intestinos, por uma membrana. Essa membrana amarelada que está mostrada aqui se chama peritônio. Então, o rim e alguns outros órgãos, como por exemplo o duodeno, o pâncreas, ficam atrás do peritônio, enquanto que os intestinos e o estômago ficam anteriores aqui, ó, a essa parede, ó, esse peritônio posterior, né? Então, os rins ficam entre o peritônio e a parede abdominal posterior. Um pouco da anatomia externa, cada rim tem um formato que lembra um grão de feijão, né? Os rins pesam em torno de 150 gramas, então são bem leves, né? E são pequenos também. Tem 12 centímetros de comprimento, por 6 de largura, por mais ou menos 3 de espessura. Em cima de cada rim está alojada uma glândula suprarrenal, tá? E vão fazer a vascularização do rim, a artéria renal e a veia renal. E aqui tem o ureter que sai, né, lá de dentro do rim, transportando a urina até a bexiga urinária. Aqui um corte mostrando a anatomia interna do rim. Então, quando é feito um corte no rim, nós percebemos que ele tem uma superfície, uma região superficial mais clara, né? O rim por dentro é bem avermelhado, mas essa superfície aqui é um pouco mais clara, e nós chamamos essa região de córtex renal. Então, é a superfície. Internamente, nós temos essas regiões triangulares, mais escuras, que são as pirâmides renais. E o córtex renal penetra aqui entre as pirâmides, separando as pirâmides. Essa região do córtex que penetra entre as pirâmides, nós chamamos de colunas renais. Então, aqui no córtex e nas pirâmides renais, é que o sangue vai ser filtrado e a urina vai ser produzida. E aí nós temos aqui o início de um sistema de tubos para transportar essa urina. Então, na extremidade aqui de cada pirâmide renal, começa um tubo. Esse tubo ele se conecta, ele envolve o ápice de cada pirâmide renal, envolto por um desses pequenos tubos chamados de cálices renais menores. Por quê? Porque da extremidade de cada pirâmide renal, continuamente
está gotejando a urina. Então o sangue vai sendo filtrado aqui e a urina vai gotejando da pirâmide renal para dentro do cálice renal menor. Nós temos no nosso rim entre 9 e 12 pirâmides. Vai variar de pessoa para pessoa. Cada pirâmide vai ter o seu cálice renal menor. Esses cálices renais menores, depois eles se juntam. De 3 em 3 até 4 cálices renais menores podem se juntar e formar um tubo um pouco mais largo, que nós chamamos de cálice renal maior. E aí nos rins vão se formar 3 ou 4 cálices renais maiores, que vão se juntar e vão formar uma região mais ampla, mais larga, chamada de pelve renal. E essa pelve renal, ela está alojada num espaço dentro do rim, que nós chamamos de seio renal. Essa pelve renal, ela é bem larga aqui dentro do rim, mas aí ela vai saindo do rim, vai se estreitando, e quando ela sai do rim, nós passamos a chamar de ureter. O ureter é um tubo longo que vai dos rins, que estão no abdômen, até lá na bexiga urinária, que está dentro da cavidade pélvica. Então é esse o caminho que a urina segue. Ela vem do córtex, das pirâmides renais, passa pelo cálice renal menor, pelo cálice renal maior, entra na pelve renal, passa pelo ureter, vai até a bexiga urinária e depois é eliminado do corpo, passando pela uretra. A vascularização do rim é muito importante. O rim, apesar de ser órgão, apesar dos rins serem órgãos bem pequenos, os dois rins pesarem, cada rim pesar em torno de 150 gramas, 160, 150 gramas, então corresponde a uma parcela muito pequena do peso total do corpo. Os rins recebem 25% do débito cardíaco, ou seja, 25% daquele sangue que o coração bombeia por minuto passam por dentro dos rins. Então, se o coração de um indivíduo de referência lá dos livros de fisiologia bombeia 5 litros por minuto, tá? 5 litros por minuto, 1,25 litros, 1.250 mililitros de sangue passam pelos rins a cada minuto. Então é um fluxo sanguíneo muito intenso. O sangue entra no rim pela artéria renal. E essa artéria renal ela vai se ramificando dentro dos rins até formar uma rede de capilares que nós chamamos de capilares glomerulares. Esses capilares glomerulares, nós já vamos ver, eles fazem parte daquilo que a gente chama de circulação funcional dos rins. Os capilares glomerulares, eles não são como os outros capilares que nós já estudamos, sistêmicos. Eles não servem para fazer aquela troca de nutrientes com as células, para oxigenar as células. Não. Os capilares glomerulares, eles fazem parte do mecanismo de funcionamento do rim, do processo de filtração do sangue que os rins fazem. E esses capilares glomerulares, eles dão origem a arteríolas. Então, eles se formam de arteríolas, os capilares glomerulares, e dão origem a arteríolas. São capilares que estão entre duas redes de arteríolas. Então, isso é uma exceção daquilo que acontece no nosso organismo, né? Essas arteríolas vão formar capilares de novo, chamados de capilares peritubulares. E nesses capilares peritubulares, eles têm uma participação naquela circulação funcional dos rins, eles são importantes para o funcionamento normal dos rins, né, para o mecanismo de produção da urina, eu quero dizer, mas esses capilares também fazem parte da circulação nutritiva dos rins. Tá? Então, à medida que o sangue flui por esses capilares peritubulares, ele também libera nutrientes, coleta resíduos do próprio rim. Okay? Esses capilares peritubulares vão dar origem à veia renal e aí o sangue sai dos rins pela veia renal. Então, o sangue entra nos rins pela artéria renal, passa por duas redes de capilares, os capilares glomerulares e os capilares peritubulares, né, para que ocorra, então,
a função do rim de produzir a urina e também ocorra a nutrição, a oxigenação do próprio rim. E depois o sangue sai dos rins pelos capilares, sai dos rins pela veia renal. Então, cada rim tem em torno de 1 milhão de néfrons. Esses néfrons são estruturas microscópicas. E são os néfrons que filtram o sangue e produzem a urina. Por isso que os autores, os livros vão dizer assim, que os néfrons são a unidade morfofuncional dos rins. O que é a unidade morfofuncional? É a menor parte de um órgão capaz de executar as funções específicas daquele órgão. Então, cada néfron, apesar de ser microscópico, é capaz de filtrar o sangue e produzir a urina, que é a função do rim. Não é? Então, cada rim tem em torno de 1 milhão de néfrons. Eles são microscópicos. Tá? Aqui, essa imagem é um desenho esquemático, eles estão exagerados, com uma função, assim, um aspecto didático. E uma outra coisa que é importante sobre os néfrons é que eles não regeneram. Então, quando eu digo que cada rim tem 1 milhão de néfrons, é porque nós nascemos com mais ou menos esse valor. Ao longo da vida, se você vai tendo lesões nos seus néfrons, vai perdendo, vão morrendo néfrons, você não consegue regenerar, você não consegue formar novos néfrons. À medida que você perde néfrons, os néfrons que ficam ainda, eles é que tem que dar conta, né, do trabalho feito pelos néfrons que você perdeu. Só que nós temos uma reserva bem grande. Então, uma pessoa, um indivíduo, pode viver muito bem com um rim só. Não é à toa que o rim é um dos poucos órgãos que você pode doar em vida. Uma pessoa pode doar um dos seus rins para uma outra pessoa, desde que exista a compatibilidade, né, genética para que se seja feito esse transplante. E aquele doador vai viver normalmente com um rim só e o receptor também vai viver normalmente com um rim só. Tá? Mas é importante cuidar dos seus néfrons. Mesmo você tendo uma grande reserva, é importante cuidar dos rins, né, com hábitos de vida saudáveis. Coisas que são inimigas da saúde dos rins. Hipertensão arterial. Hipertensão arterial está ligada a hábitos de vida, está ligado ao sedentarismo, está ligado a uma alimentação inadequada, né? Está ligado à obesidade. Existe uma questão genética também. Essa questão genética para a hipertensão você não consegue mudar, você já nasce com isso. Mas esses outros hábitos, essas outras condições que influenciam a hipertensão, né, como obesidade, como falta de atividade física, como uma alimentação não correta, vamos dizer assim, né, não balanceada, não equilibrada, são coisas que você pode alterar no seu dia a dia. Os rins também são muito sensíveis a diabetes, né? Então, a maioria das pessoas hoje em dia que tem problemas renais e que estão lá nas clínicas de hemodiálise são diabéticos. Então é importante também a pessoa ter um diagnóstico de diabetes e, tendo um diagnóstico, fazer o controle da sua diabetes, porque isso vai ser importante para evitar problemas renais. A diabetes pode levar a pessoa a desenvolver insuficiência renal e até precisar de um transplante de rins. Então, hábitos de vida saudáveis, pessoal. Atividade física, cuidar da alimentação, controlar a pressão arterial, verificar se a pessoa tem diabetes ou não. Se tem diabetes, fazer o controle. Tudo isso é importante para uma boa saúde renal. Esse néfron, apesar de ser uma estrutura microscópica, né? Aqui eu estou mostrando um néfron, tá? Esse sistema de tubos. Aqui é o córtex renal, essa parte mais clara aqui em cima, e essa parte mais escura é a pirâmide renal. Então, o néfron ele vai ter algumas regiões. Cada néfron vai começar numa região globosa, mais volumosa, chamada de glomérulo ou corpúsculo renal. Tá? Aqui dentro que vão estar aqueles capilares glomerulares que eu comentei. Ó.
Depois, nós vamos ter um sistema de tubos. Então, nós vamos ter na sequência do glomérulo o túbulo contorcido proximal, que é esse que está em azul. Depois, o túbulo reto, ou alça de Henle, né? Túbulo reto. Depois, o túbulo contorcido distal, esse aqui no finalzinho. Por fim, o túbulo coletor, esse amarelinho. E o túbulo coletor de vários néfrons desemboca num outro ducto chamado de ducto coletor. E esse ducto coletor se abre aqui na extremidade da pirâmide renal, lá para dentro do cálice renal menor. Então, o que acontece aqui? Quando o sangue passa aqui por dentro do glomérulo, o sangue entra no glomérulo por uma arteríola, chamada de arteríola aferente. Dentro do glomérulo, essa arteríola aferente, ela se ramifica e forma capilares, que são os capilares glomerulares. Esse tufo de capilares que vocês estão vendo aqui dentro são os capilares glomerulares. E depois esses capilares formam uma outra arteríola chamada de arteríola eferente. Mas quando o sangue passa pelos capilares glomerulares, ele é filtrado. Esses capilares glomerulares funcionam como uma peneira, que vai permitir que substâncias que estão no sangue saiam do sangue e caiam aqui dentro do glomérulo, formando um líquido, tá? Chamado de filtrado glomerular. Esse filtrado glomerular, ele vai percorrer esse sistema de túbulos aqui do néfron. Então ele vai passar primeiro pelo túbulo proximal, depois pelo túbulo reto, depois pelo túbulo distal, depois pelo túbulo coletor. E à medida que esse líquido, esse filtrado glomerular, vai passando por esses túbulos, as células nesse túbulo vão alterando a composição desse líquido, de acordo com as necessidades do nosso organismo, até que no final, aqui dentro do ducto coletor, vai se formar a urina. E essa urina vai gotejar aqui para dentro do cálice renal menor e depois vai seguir aquele caminho que eu já comentei com vocês. Nós temos também dois tipos de néfrons. Esses dois tipos variam no quanto que eles mergulham, o quão profundo eles vão lá dentro da pirâmide renal ou dentro da medula renal, tá? Mesma coisa, né? Pirâmide renal ou medula renal. A maioria dos nossos néfrons, cerca de 80% dos néfrons, vão ser de um tipo que a gente chama de néfron cortical, em que a maior parte desse néfron está no córtex, está na superfície do rim. E eles mergulham só uma pequena distância dentro da medula ou dentro das pirâmides renais. Cerca de 20% dos néfrons, a menor parte, vão ser o que nós chamamos de néfrons justamedulares. São néfrons que mergulham, o túbulo reto deles mergulha na profundidade da medula renal, da pirâmide renal. Ok? Qual que é a diferença aqui? Esses néfrons justamedulares, esses mais longos, eles nos permitem produzir uma urina mais concentrada. Então eles são importantes naqueles momentos em que o organismo precisa perder menos água na urina. O organismo precisa conservar água, precisa reduzir ao máximo a perda de água. Então esses néfrons justamedulares, eles conseguem produzir uma urina mais concentrada, uma urina que tem proporcionalmente menos água. Então eles são importantes para a gente reter água. E uma outra coisa importante é que ao redor desse sistema de túbulos, nós temos aqueles capilares peritubulares. Então, repetindo, o sangue entra aqui no glomérulo pela arteríola aferente. Dentro do glomérulo, forma os capilares glomerulares, para filtrar o sangue. Aí o sangue sai do glomérulo pela arteríola eferente, que vai formar uma outra rede de capilares, os capilares peritubulares, né? Que no caso dos néfrons justamedulares, os livros vão chamar de vasos retos. Mas esses capilares peritubulares vão acabar dando origem a vênulas, até que forma a veia renal e aí o sangue
sai dos rins. Então, para a gente entender o funcionamento dos rins, nós temos que entender bem o funcionamento dos néfrons. Então, eu vou falar um pouco agora de cada parte do néfron, tá? Como essas partes funcionam para a gente entender melhor, né? Conseguir ter uma visão geral do funcionamento do néfron, da formação da urina. Então, lá, os néfrons começam nos glomérulos, como eu já falei. O que a gente tem no glomérulo? Lá, de novo, ó, a arteríola aferente vem, entra, se ramifica, forma os capilares glomerulares. Os capilares glomerulares depois se juntam e formam a arteríola eferente, tá? E aqui dentro os capilares glomerulares. Essa imagem aqui é uma ampliação de um capilar glomerular. Então, se eu pegar uma região aqui de um capilar glomerular e eu ampliar essa região, é isso que eu vou conseguir perceber. Então, aqui dentro está o capilar glomerular, é um capilar sanguíneo muito fino. A parede dele, ó, é formada por uma única célula. É uma única célula que se dobra e forma esse capilar. Tá? É claro que são várias células na sequência, mas eu quero dizer o seguinte, é uma célula só de espessura. Então, a parede desse capilar glomerular é muito fina. Além disso, se vocês repararem aqui, ó, esses pontinhos são furos. Esses capilares glomerulares, eles são todos perfurados. Nós dizemos que eles são capilares fenestrados, eles têm poros. Então, esses poros, junto com a pequena espessura, isso facilita a troca de substâncias, facilita a filtração, facilita com que substâncias atravessem a parede do capilar, tá? Depois tem uma camada chamada de membrana basal, que dá um suporte, uma sustentação para o capilar. E ao redor dos capilares glomerulares aqui, nós temos células aqui que formam, né, um outro revestimento que nós vamos chamar de cápsula de Bowman. Então, esses capilares glomerulares, eles ficam envoltos, eles ficam separados das outras células por essa cápsula de Bowman, ou cápsula glomerular, como você quiser chamar. E entre os capilares glomerulares e a cápsula de Bowman, tem um espaço aqui dentro. E esse espaço é chamado de espaço glomerular. Agora, esses capilares glomerulares, eles têm uma outra diferença. Então, uma primeira diferença que a gente já viu dos capilares glomerulares em relação aos outros capilares que a gente tem no nosso corpo. Primeiro, eles são fenestrados, eles são perfurados. E depois, associados aos capilares glomerulares, nós temos essas células aqui, ó. Essas células são chamadas de podócitos, tá? Podócitos. E esses podócitos são células que emitem esses prolongamentos. Esses prolongamentos são chamados de pedicelos ou pés, né? Tem vários nomes para isso. Mas esses prolongamentos dos podócitos vão cobrir a superfície dos capilares glomerulares. Essa imagem aqui embaixo é isso aqui, só que visto na microscopia eletrônica de varredura. Então a gente consegue ver, ó, como é que esses podócitos com esses pés eles se encaixam uns nos outros e eles cobrem a superfície dos capilares glomerulares. E isso vai formar o que a gente chama de fenda de filtração. Então o que acontece? Ó? O sangue entra no glomérulo pela arteríola aferente. Aí o sangue passa pelos capilares glomerulares. Quando o sangue está passando pelos capilares glomerulares, algumas substâncias, tá? Ou melhor, algumas quantidades, né? Uma certa concentração de determinadas substâncias que estão no sangue atravessam esses capilares glomerulares e vão cair aqui dentro, ó, do espaço glomerular. Essas substâncias que vão sair do sangue e vão cair aqui no espaço glomerular vão formar o que a gente chama de filtrado glomerular. Mas o que tem nesse filtrado glomerular?
quais substâncias atravessam e quais substâncias não atravessam. Quais substâncias deixam aqui o sangue e formam o filtrado glomerular e quais continuam aqui no sangue que sai ali na arteríola eferente. Bem, depende da capacidade dessas substâncias em atravessar essa fenda de filtração, que eu comentei, essa membrana de filtração, né? Então aqui você veja, as substâncias têm que atravessar a célula aqui endotelial, que forma o capilar, a membrana basal e os espaços aqui entre os prolongamentos dos podócitos, né, que são as fendas de filtração. Então, acaba acontecendo o seguinte, no filtrado glomerular, nós vamos ter uma certa quantidade de todas as substâncias que tem no sangue, exceto as células sanguíneas e as proteínas sanguíneas. Por que não tem as células? Porque, para começar, esses poros que nós temos aqui, ó, nos capilares glomerulares, eles não permitem que as células do sangue atravessem. Eles têm um tamanho que permitem que muitas moléculas atravessem, mas não é grande o suficiente para as células atravessarem. E uma outra coisa interessante é que ao redor desses poros, nós temos proteínas ali específicas com cargas negativas. E a maioria das proteínas que nós temos no sangue tem cargas negativas. Então isso causa uma repulsão elétrica ali, de tal forma que as proteínas têm muita dificuldade em atravessar. Tá? E depois também essas substâncias teriam que atravessar a membrana basal e esse pequeno espaço entre os pedicelos, os prolongamentos dos podócitos. São espaços muito pequenos. De tal forma, então, que as células do sangue e as grandes proteínas do sangue não conseguem atravessar. Uma quantidade muito pequena de proteína aparece aqui no filtrado glomerular. Muito pequena mesmo. Tá? De tal forma que pouquíssima proteína aparece na urina. Ao ponto que, se uma pessoa faz um exame de urina e se detecta que a pessoa tem presença de proteína na urina, isso é chamado de proteinúria. Isso é um indicativo de que a pessoa está com algum problema renal. Tá? Porque normalmente as proteínas não passam aqui, não aparecem na urina. Então aqui há todo um mecanismo para selecionar que substâncias vão sair do sangue e que quantidades de substâncias vão sair do sangue e vão formar esse filtrado glomerular. E aí, na sequência, esse filtrado glomerular vai passar por aqueles túbulos, vai ser processado por aqueles túbulos e vai dar origem à urina. Tá? Então, um sistema de túbulos. Essa figura está, então, mostrando o esquema geral da formação da urina. Como eu já disse, ó, lá dentro do glomérulo vai acontecer o processo de filtração. Filtração. Olha a direção em que a flechinha está indicando. Substâncias saem do sangue, caem aqui dentro do glomérulo, né, do espaço capsular, e formam o filtrado glomerular. Esse filtrado vai percorrer o túbulo proximal, percorrer o túbulo reto ou alça de Henle, percorrer o túbulo distal, o túbulo coletor e cair lá no ducto coletor. Agora, olha o que acontece à medida em que esse líquido, esse filtrado, passa por esse sistema de túbulos. Então, ao redor dos túbulos tem aqueles capilares peritubulares que eu já comentei. E ocorrem trocas entre o líquido que está dentro dos túbulos, entre o filtrado glomerular e o sangue. Como que são essas trocas? Por exemplo, ocorre reabsorção. Então, substâncias que estão aqui dentro, que foram filtrados, que passaram do sangue para dentro do néfron, são simplesmente reabsorvidas, voltam para o sangue. Por que isso é importante? Por dia, nós formamos uma quantidade gigantesca, tá, de filtrado glomerular. Tá?
dezenas de litros nós formamos de filtrado, mas nós eliminamos por dia, geralmente em torno de 1,5 litro a 2 litros de urina. Então, se nós formamos vários litros de filtrado glomerular, dezenas de litros, como é que nós só eliminamos 1,5 litro de urina? É porque a maior parte volta para o sangue, circula pelo corpo, passa por aqui, é filtrado, volta para o sangue e isso fica repetindo, de tal forma que os rins podem ir monitorando a composição do sangue e só eliminar aquilo que não é necessário, aquilo que está em excesso do nosso corpo, regular precisamente, controlar precisamente a composição do sangue. Agora, então, ocorre a filtração, ou seja, substâncias passando do sangue para dentro do néfron, ocorre a reabsorção, substâncias passando do néfron de volta para o sangue, mas ocorre também secreção. Secreção. Substâncias passando do sangue para dentro dos túbulos. Então, algumas substâncias, elas podem ser, por exemplo, filtradas, uma quantidade delas passa para dentro do néfron por filtração e ainda uma outra quantidade passa do sangue, dos capilares peritubulares, direto para dentro dos túbulos do néfron. Então, no final das contas, o que a gente tem? Nós temos o que foi filtrado, aquilo que foi reabsorvido, aquilo que foi secretado. Então, houve um processamento desse filtrado e, no final, isso vai dar origem à urina. De tal forma que a gente pode imaginar a formação de urina dessa forma aqui, ó, de uma maneira matemática. A quantidade de urina que nós vamos eliminar vai ser a quantidade de substância que foi filtrada menos a quantidade que foi reabsorvida, que voltou para o sangue, mais a quantidade que foi secretada, ou seja, que passou dos capilares direto para os túbulos. Então, isso aqui, fazendo essa conta, você tem a quantidade de urina que é eliminada do corpo por dia. Tá? Então, quando a gente pensa nas substâncias que estão passando pelos nossos néfrons, nós podemos ter essas 4 situações diferentes. Nós temos, então, por exemplo, substâncias que sofrem apenas filtração. Então, a substância é filtrada e tudo que é filtrado, zero é reabsorvido. Tá? Zero é reabsorvido, zero é secretado, então tudo que foi filtrado vai aparecer na urina. Então, essa é uma possibilidade. A substância foi filtrada e tudo que foi filtrado apareceu na urina. Isso vai acontecer com substâncias que não têm mais utilidade para o nosso corpo. Um exemplo clássico disso aqui é uma substância chamada creatinina. A creatinina ela é filtrada, tá? E ela não é reabsorvida. Na verdade, existe uma pequena quantidade de secreção, mas é muito pequena. A gente pode considerar que tudo que foi filtrado de creatinina aparece na urina. Por isso que é muito usado em clínica se acompanhar a quantidade de creatinina que tem na urina para verificar a saúde dos rins. Né? Porque ela não tem essa interferência aqui, ó, de reabsorção e secreção. Então você consegue usar ela para ter uma ideia da saúde dos rins. B é quando uma substância, algumas substâncias elas são filtradas, uma parte é reabsorvida, volta para o sangue, e uma parte é excretada na urina. Quando que isso aqui vai acontecer? Isso aqui vai acontecer quando eu só preciso eliminar uma certa quantidade de uma substância. Eu quero eliminar só o que está em excesso do organismo. Isso acontece com a maioria das substâncias. Tá? Ó, por exemplo, aqui, ó. Se eu for pegar aqui sódio, então por dia, como o sangue passa várias vezes pelos rins, né? Os rins, filtrando o sangue muitas vezes por dia, retiram do sangue 579 gramas de sódio. Só que essas 575 voltam para o sangue. Pessoal, não é que a gente tem meio quilo de sódio no sangue.
tá? Não, é que o sangue circula muitas vezes pelo rim por dia, ok? Então, o mesmo sódio passa, é filtrado, reabsorvido, volta para o sangue. Quando o sangue, esse sódio passa de novo pelos rins, é filtrado e reabsorvido. Então, é o mesmo sódio circulando muitas vezes pelo rim. E por dia, normalmente, só cerca de 4 gramas de sódio são perdidos na urina por dia. Por isso que nós não deveríamos consumir por dia mais do que 4, 5 gramas de sódio. Tá? Só que é muito comum hoje em dia as pessoas consumirem muito mais do que 5 gramas de sódio. Principalmente se você consome muitas substâncias, alimentos, industrializados. Esses alimentos eles têm muito sódio. E aí você tem uma tendência a reter mais esse sódio por mais tempo no nosso corpo. E isso pode, por exemplo, aumentar a pressão arterial, predispor aqui a uma hipertensão arterial. O cloreto, mesma coisa, ó. Você filtra uma parte, reabsorve e só elimina o excesso de cloreto por dia, né? O bicarbonato, mesma coisa, ok? Agora, se a gente for ver lá a creatinina, ó, a gente filtra 1,6, reabsorve 0 e elimina 1,6. Então, a maioria das substâncias segue esse caminho aqui, pessoal. B, você só elimina o excesso. Inclusive a água, deixa eu ver se tem água aqui, ó. Por dia, nós filtramos, ó, em torno de 180 litros de água. É a mesma água circulando. Reabsorvemos a maioria e só eliminamos o que está em excesso. Cerca de 1 a 2 litros por dia. Tá? Algumas substâncias seguem o caminho C aqui na figura. A substância é filtrada, só que tudo que é filtrado volta para o sangue. 0 aparece na urina. Isso vai acontecer com substâncias que são muito importantes para nós. Substâncias que o nosso corpo precisa e que não devem aparecer na urina. Um exemplo clássico disso é a glicose. Tá? Aqui está em espanhol, né? Mas isso aqui é glicose. Por dia, a glicose, né, como ela recircula, você acaba filtrando 162 gramas, reabsorve 162 e não aparece nada de glicose na urina. Se a pessoa tem glicose na urina, a gente chama isso de glicosúria. E é um sinal que a pessoa está com algum problema. Que problema, por exemplo? Que situação que uma pessoa pode apresentar glicose na urina? Olha, normalmente a concentração de glicose no nosso sangue, em qualquer momento do dia, nunca, numa pessoa saudável, a nossa concentração de glicose no dia não deve ultrapassar 140 a 200 miligramas de glicose para cada 100 mililitros de sangue. Uma pessoa saudável, de manhã cedo, estando em jejum, a quantidade de glicose no sangue dela não vai ultrapassar 110 miligramas de glicose para cada 100 ml de sangue. Né? Isso em jejum. E em nenhum momento do dia, uma pessoa saudável, a quantidade de glicose no sangue vai ultrapassar 200 miligramas de glicose para cada 100 ml de sangue. Agora, as pessoas que têm diabetes, essas pessoas, se elas não controlam esse diabetes, a quantidade de glicose no sangue pode ficar muito alta, pode passar muito de 200. Pode ir a 300, 400, 500. Quando a glicose fica acima de 180 por um período prolongado, aí sim começa a aparecer glicose na urina. Então, uma pessoa saudável, ela não vai ficar com a sua glicose acima de 180 por um período prolongado. Dificilmente isso vai acontecer, raramente isso aconteceria. Agora, uma pessoa que tem diabetes e não controla, ela vai ficar com a glicose, ela pode ficar com a glicose bastante elevada e aí pode começar a aparecer glicose na urina. Tá? Isso é um sinal de problema. Uma outra situação é quando a pessoa tem uma substância, ela é filtrada, mas além disso você tem
secreção. Uma parte dessa substância é secretada ainda, para que ela seja eliminada mais rapidamente. Quando que isso acontece? Isso acontece com uma substância que o corpo tem interesse em eliminar ela o mais rápido possível. Tá? Então isso acontece, por exemplo, com alguns medicamentos, porque a substância no medicamento é uma substância estranha para o nosso corpo. Então, quanto mais rápido o corpo se livrar dessa substância, melhor. Essa é a questão. Algumas toxinas, algumas substâncias estranhas são eliminadas mais rapidamente do corpo através desse mecanismo. Tá? Banana. Isso aqui a gente fala depois. Aqui. Então, voltando nesse esquema aqui, ele está mostrando lá os princípios gerais de produção da urina. Né? Então, como eu disse, o sangue entra pela arteríola aferente, passa pelos capilares, você tem a filtração, a maior parte do que foi filtrado é reabsorvido e uma pequena parte aparece na urina. Tá? Como ocorre esse processo de reabsorção? A maior parte do que é filtrado é reabsorvido. Então, esse processo de reabsorção vai depender para cada substância. Cada substância, as células ali nos túbulos vão ter um mecanismo específico para reabsorver. Por exemplo, sódio. Sódio é reabsorvido por transporte ativo. Então, essas células têm bombas ali que estão gastando ATP para reabsorver sódio. Né? Se a gente for pegar aqui, ânions, tem mecanismos para reabsorver ânions. Tem mecanismos para reabsorver potássio, ureia. Então, a maioria desses compostos que têm cargas tem mecanismos ativos, mecanismos que vão gastar ATP. E à medida que você vai reabsorvendo esses compostos que têm cargas, ânions e cátions, você vai também trazendo a água por osmose. Né? Então, os compostos carregados são reabsorvidos por mecanismos ativos e a água acaba vindo por osmose. Então, de maneira geral, é isso. Aqui está mostrando um exemplo que é o caso do sódio. Então, tem a bomba de sódio e potássio, gastando ATP, né, para bombear o sódio para fora, formar um gradiente e aí o sódio entrar. Né, E aí, esse fluxo de sódio, esse gasto de ATP do sódio, pode ser usado também para trazer alguns outros compostos, por exemplo, a glicose, que é um sistema de transporte ativo secundário, né, para a glicose, e assim por diante. Uma característica importante da formação da urina é a nossa capacidade de produzir, de acordo com a necessidade, uma urina diluída ou uma urina concentrada. O que eu quero dizer com urina diluída ou urina concentrada? É diluída e concentrada como? Diluída a gente sabe. O que é uma coisa diluída? É uma coisa que tem uma proporção maior de solvente em relação aos solutos. E o que é concentrado? É quando eu tenho uma menor proporção de solvente em relação à quantidade de solutos. Mas é diluída e concentrada aqui em relação a quê? Em relação ao nosso sangue. Então, o nosso sangue ele tem uma concentração de 300 miliosmóis. Essa é a concentração normal do nosso sangue. Tá? Então, os nossos rins, o nosso sistema urinário, trabalha para manter essa concentração dos nossos sangues. No nosso sangue, 300 miliosmóis. Se o teu sangue fica mais diluído do que 300 miliosmóis, tá? Então, se o teu sangue está com uma concentração de 50 miliosmóis, 20 miliosmóis, 100 miliosmóis, 200, ele está mais diluído do que o normal. Isso é ruim para o organismo. Okay? E se o sangue fica mais concentrado que 300 miliosmóis, se ele vai a 350, 400,
500. Isso também, porque você está fugindo daquela faixa de homeostasia. Então, a homeostasia é manter a concentração do sangue perto de 300 miliosmóis. Então, a urina diluída ou concentrada, ela tem essa função, a função de manter a osmolaridade, a concentração do nosso sangue. Porque isso vai influenciar no volume de sangue, isso vai influenciar no transporte de substâncias pelo corpo, isso vai influenciar nas trocas entre o sangue e as células, ok? Então, como é que os rins conseguem produzir uma urina mais diluída ou uma urina mais concentrada do que o sangue? Por exemplo, os rins podem produzir uma urina tão diluída quanto 50 miliosmóis. Então, se você pensar que o sangue tem 300 miliosmóis, uma urina com 50 miliosmóis é uma urina muito diluída, é uma urina muito menos concentrada do que o sangue. É uma urina que tem uma proporção muito menor de soluto para solvente do que o que a gente tem no sangue. E nós podemos produzir uma urina concentrada, uma urina com até 1.200 miliosmóis. Então, uma urina que tem uma proporção de solvente muito menor do que a proporção ali de soluto, né, em relação ao que acontece no sangue. Então, esses são os extremos. A gente pode produzir uma urina tão diluída quanto 50 miliosmóis ou tão concentrada quanto 1.200 miliosmóis. Agora, como é que a gente pode fazer isso? Diluir muito mais a urina ou concentrar muito mais? Uma outra pergunta para começar, né? Quando que a gente quer produzir uma urina diluída? E quando que o organismo precisa produzir uma urina concentrada? A urina diluída, ela tem muito mais solvente. O solvente aqui no caso é água. Quando que a gente quer produzir uma urina com muito mais água? A gente quer eliminar mais água. Quando você está com excesso de água. Se você está superhidratado, por algum motivo, você está com acúmulo de água no corpo, os rins vão tentar eliminar esse excesso de água. Porque se você acumula água no organismo, você tende a diluir o sangue. Aí a osmolaridade do sangue tende a ficar mais baixa. Para normalizar isso, o sistema urinário, né, os rins, especificamente, vão tentar retirar esse excesso de água, produzir uma urina diluída e eliminar esse excesso de água na urina, tá? E conservar os solutos que a gente tem normalmente no sangue, porque eles têm funções específicas no sangue e no corpo. E quando que a gente vai tentar produzir uma urina concentrada? Aí é o contrário, quando o sangue já está muito concentrado. Quando eu tenho falta de água no organismo. Se o organismo está desidratado, ele está com menos água do que o ideal, né? A tendência é que o sangue, como tem menos água, ele acaba ficando mais concentrado. E aí, quanto mais água eu perder na urina, mais o sangue vai ficar concentrado. A tendência é ele fugir daquela, né, linha de homeostasia. Então, para manter a homeostasia, nesse caso, quando você está desidratado, você tende a produzir uma urina mais concentrada. É claro que os rins, eles têm limites aqui, ok? Então não dá, se a pessoa fica desidratada sem beber água, os rins vão até um ponto. O máximo que a gente consegue concentrar a nossa urina é 1.200 miliosmóis. Para além disso, não dá. Os rins não é que eles estão aumentando a quantidade de água no corpo quando eles estão produzindo uma urina concentrada. Eles estão reduzindo a perda de água na urina. Então, eles não vão hidratar o organismo. Eles vão diminuir a velocidade com que você está desidratando. Para você repor essa água, você tem que consumir água. E também a urina diluída também, não é? Se o indivíduo está consumindo água em excesso, por algum motivo, e está diluindo demais, os rins vão tentar eliminar esse excesso de água. Só que isso tem um limite, ok? Tem um limite. Não é à toa que a pessoa pode morrer por hiperidrose.
excesso de água no organismo, né? Claro que isso é bem mais raro do que a pessoa morrer por desidratação, tá? Como é que isso funciona? Funciona da seguinte maneira, ó. Aqui esse esquema está mostrando um néfron e um ducto coletor. Não está mostrando o glomérulo, ok? Então a gente já viu que lá no glomérulo eu tenho a filtração, forma um líquido chamado de filtrado glomerular. E esse filtrado glomerular ele vai passar por esses tubos. A primeira parte é o que a gente chama de túbulo proximal. Túbulo proximal, ok? Aquele filtrado glomerular que foi produzido lá nos glomérulos, ele tem a mesma osmolaridade que o sangue. Então ele tem 300 miliosmóis. Então o líquido entra no túbulo proximal, o filtrado glomerular entra no túbulo proximal com uma concentração de 300 miliosmóis, a mesma concentração do sangue. E depois isso vai passar aqui o sistema de túbulos. Uma coisa interessante é que a medula renal, tá? A medula renal, lá dentro da pirâmide renal, o líquido intersticial, o líquido que banha as células aqui, a sua concentração varia. A região mais superficial da medula renal, a região que está mais perto do córtex, tem uma concentração aqui no líquido intersticial de 300 miliosmóis. A mesma concentração do sangue, a mesma concentração do fluido que está sendo filtrado aqui. Agora, à medida que a gente vai se aprofundando na pirâmide, na medula renal, a concentração do líquido intersticial vai aumentando, até que na região mais profunda da medula renal, a concentração é de 1.200 miliosmóis. Então isso aqui é um ponto que a gente tem que guardar na memória. À medida em que a gente se aprofunda na medula renal, a concentração do líquido intersticial aumenta. Tem vários mecanismos para criar esse gradiente, para manter esse gradiente aqui, tá? Então, vamos lá. Então, o líquido, né, o sangue foi filtrado no glomérulo, formou o filtrado glomerular, que tem a mesma osmolaridade do sangue, entrou no túbulo proximal. O túbulo proximal ele faz reabsorção. Ele transporta substâncias do filtrado glomerular para o sangue. Então, quando o filtrado passa pelo túbulo proximal, como aqui tem reabsorção, o que acontece? O volume desse líquido diminui, mas a osmolaridade dele não. Porque a reabsorção aqui mantém a proporção entre água e solutos, mantendo o líquido na mesma osmolaridade, só que diminuindo o seu volume. Aí esse filtrado vai passar pelo túbulo reto, ou alça de Henle. Na alça de Henle acontece uma coisa muito interessante. As células aqui da alça de Henle, elas são capazes, de reabsorver água. Sem reabsorver os solutos. Então, à medida que esse filtrado vai descendo aqui, pelo túbulo reto, o que vai acontecendo? A água vai sendo reabsorvida. Então, o volume desse líquido vai diminuindo, porque ele vai perdendo água. Mas como vai ficando menos água e os solutos vão ficando aqui, esse líquido vai ficando cada vez mais concentrado. Até que lá no final, que é na parte mais embaixo, eu quero dizer, da alça de Henle, a concentração aqui é de 1.200 miliosmóis. Entra em equilíbrio com o líquido intersticial. Depois esse líquido entra aqui, no que a gente chama de parte ascendente do túbulo reto. Tá? Aqui e também no túbulo distal, nós temos uma reabsorção também. Só que aqui o que acontece? Aqui os solutos, principalmente íons, tá? São reabsorvidos, mas a água não é reabsorvida. As células aqui conseguem reabsorver só esses solutos sem reabsorver água. Então eu vou tirando esses íons, esses solutos, e vou deixando água aqui dentro. O volume não muda muito,
mas a concentração diminui. Por que a concentração diminui? Porque eu tirei o soluto e mantive a água. Então, retomando, aqui a concentração aumenta porque eu tiro a água e mantenho o soluto. Aqui a concentração diminui porque eu tiro os solutos e mantenho a água. E aí, isso vai passar pelo túbulo distal, pelo túbulo coletor e pelo ducto coletor. Aqui no final, essa porção final, acontece o seguinte, ó, a reabsorção aqui, ela é variável. Por quê? Porque a permeabilidade à água aqui é regulada por hormônios. Então tem hormônios que podem atuar aqui, fazendo com que eu reabsorva mais ou menos água. Então se eu reabsorver mais água aqui, né, eu for tirando água, vai ficando só mais solutos e menos água. Aí eu tenho uma urina mais concentrada. Se eu não reabsorver a água, que eu mantiver a água aqui dentro, isso vai ficando mais diluído, eu tenho uma urina mais diluída. Então vamos ver na prática como é que se forma uma urina diluída. Tá? É só aplicar aqueles raciocínios aqui. Então eu tenho um néfron para formar a urina mais diluída. Tenho um néfron, filtrou, formou o filtrado glomerular, 300 miliosmóis. Esse filtrado passa pelo túbulo proximal, aqui eu tenho reabsorção, só diminui o volume, mas mantém a osmolaridade. Aí pega essa primeira parte da alça de Henle, ou do túbulo reto, né, a parte descendente. À medida que vai descendo aqui, ó, eu vou reabsorvendo água e vou mantendo solutos. Tá? Vou mantendo solutos. Aí pega a parte, né, ó, ascendente da alça de Henle, eu reabsorvo os solutos e mantenho a água. Tá? E para eu formar uma urina diluída, o que acontece? O final do néfron aqui, ó, ele está bloqueado de reabsorver água. Então ele mantém a água. E uma certa quantidade de soluto ainda é reabsorvida, eu acabo tendo uma urina diluída. E agora, se eu quiser formar uma urina concentrada, para produzir uma urina concentrada, aí vai ter que entrar em ação um hormônio chamado vasopressina, também conhecido como hormônio antidiurético. Esse hormônio vasopressina ou antidiurético, ele é secretado por uma glândula que fica na cabeça, chamada de glândula hipófise. Tá? A glândula hipófise ela tem duas partes, tem a adenohipófise e a neurohipófise. A neurohipófise é que secreta esse hormônio antidiurético. Agora, essa neurohipófise ela é conectada ao hipotálamo, uma parte do diencéfalo. Então, o hipotálamo está sempre monitorando, né, a concentração do sangue. Okay? Então, quando ele detecta que é necessário a gente conservar a água, porque o sangue está ficando muito concentrado, eu tenho que preservar a água no organismo, ele libera o hormônio vasopressina, ou hormônio antidiurético. O que esse hormônio faz? Ele atua no final aqui do néfron, tá? Aumentando a reabsorção de água. Então, como eu reabsorvo mais água aqui, essa água volta para o sangue, ela não vai para a urina. Então, eu tenho uma urina mais concentrada. Então, como é que isso funciona? Segue mais ou menos o que no começo é o mesmo esquema. Para formar essa urina concentrada, entra em ação aqueles néfrons justamedulares, aqueles néfrons que mergulham mais na medula renal. Por quê? Já a gente vai entender isso. Ó. Então vai ter a filtração, vai formar o filtrado glomerular. No túbulo proximal tem reabsorção, igualzinho. Aqui eu tenho um filtrado, né, que diminuiu em volume, mas que manteve a sua concentração em relação ao sangue. Agora ele vai entrar no túbulo reto, mas num néfron justamedular, um néfron que tem um túbulo reto bem longo, ó, que mergulha na profundidade da medula renal.
E a gente já viu que nessa primeira parte aqui do túbulo reto, eu tenho reabsorção de água, mas não tenho reabsorção de soluto. Então, o que vai acontecendo? O volume vai diminuindo e isso aqui vai ficando mais concentrado. Para onde que essa água aqui vai? Ela volta para a corrente sanguínea, tá? Então, eu já estou conservando água, porque essa água está voltando para a corrente sanguínea. Depois vai entrar na segunda parte, na parte ascendente do túbulo reto. Aqui eu não vou reabsorver água, eu vou reabsorver solutos. Então, vai ficando diluído porque vai perdendo soluto, vai ficando só solvente, água aqui no caso. Aí, então até aqui é o mesmo raciocínio da formação da urina diluída. A diferença é que aqui, como vai mais profundo, aqui eu tenho uma diferença grande, 1.200 miliosmóis, eu consigo reabsorver mais água aqui dentro. Então eu já reabsorvo mais água. Aí vai igual aqui, eu vou diluindo. E muda aqui. Para eu produzir essa urina concentrada, como eu falei antes, tem que ter o hormônio lá. O hormônio ADH, o hormônio antidiurético, ou a vasopressina. Nessa condição, esse hormônio vai fazer com que o final do néfron aqui, o túbulo distal, o túbulo coletor e também o ducto coletor passem a reabsorver água. Que essas regiões não fazem isso sem o estímulo do hormônio antidiurético ou vasopressina. Tá? Então, quando eu tenho esse hormônio, essas regiões passam a reabsorver água. Então, o que acontece? À medida que esse líquido vai passando por essas regiões vão reabsorvendo água. E essa água vai para dentro dos capilares aqui. Então, esse líquido aqui dentro, como ele está perdendo água, ele vai ficando cada vez mais concentrado, até o máximo de 1.200 miliosmóis. Por que o máximo de 1.200 miliosmóis? Porque é a concentração máxima no líquido intersticial. Eu consigo, no máximo, fazer com que esse líquido entre em equilíbrio com o líquido intersticial. Como aqui é 1.200, o máximo que a gente consegue chegar aqui é 1.200 miliosmóis. Tá? Então é assim que a gente produz uma urina ou mais diluída, simplesmente não reabsorvendo água no final aqui do néfron, ou uma urina mais concentrada, reabsorvendo água no final do néfron, com a ação do hormônio antidiurético. Então aqui é um esquema disso, né? No final eu vou reabsorvendo a água e essa água vai voltando, né, para a circulação sanguínea. Para produzir uma urina mais diluída, não tem hormônio antidiurético, não reabsorve essa urina vai ficar mais diluída e essa água vai aparecer na urina.